Olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu sou a Manu do Cal na Teia e hoje eu vou mostrar como fazer esse varal de fantasias fofíssimo aqui, super fácil e prático para o Halloween. E antes da gente começar, eu vou pedir para você curtir esse vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, ativa as notificações e no final deixa um comentário com sugestões para próximos vídeos, que isso tudo me ajuda muito a crescer e trazer mais conteúdos como esse. Então, gente, vocês vão ver que ele é um fantasminha bem tranquilo, bem rapidinho de fazer, e ele tem esse detalhezinho da abóbora que é muito legal, e eu quis gravar o vídeo justamente para mostrar como faz essa abóborazinha, que vocês vão ver que também não tem mistério nenhum, tá? Ele tem mais ou menos 4,5 centímetros, ou seja, não tem nem 5 centímetros esse fantasminha de tão mini que ele é. E eu quis fazer o varalzinho, né, porque eu acho que fica fofo para decoração de Halloween. Para começar, eu vou falar os materiais que a gente vai precisar, tá? Uma agulha de crochê compatível com o fio que você for escolher para o seu trabalho. Eu usei a de 2 milímetros. Vai precisar também de fio branco. No caso aqui tem bem pouquinho sobrando, eu espero que dê certo fazer esse vídeo com ele. Fio também laranja e um fio verde também, da preferência de vocês, tá? Tesourinha, uma linha bem fininha como essa para a gente fazer o bordado dos olhinhos, tá? Pode ser uma meada para bordado, enfim. E vocês vão precisar também de uma linha para fazer o varal. Eu peguei essa aqui que é tipo uma linha meio off-white para ficar bem discreta, né? E focar mais nos fantasmas. Vocês podem escolher aí a linha que vocês preferirem. Uma agulha para bordado, para o bordado dos olhos. Uma agulha de tapeceiro para a gente fazer a costura dos bracinhos. E não precisa de enchimento, porque ele não vai levar enchimento em canto nenhum. Para iniciar o corpo do nosso fantasminha, a gente vai fazer 21 correntinhas. Finalizadas as 21 correntinhas, agora a gente vai fechar como se fosse um círculo lá na primeira correntinha. Então, a gente vem aqui na primeira correntinha e vamos fazer um ponto baixo. Pronto, esse é o primeiro ponto, né? Então, ele já vai ser o primeiro pontinho da nossa carreira, tá? Então, se a gente fez 21 correntinhas, e agora esse aqui é o primeiro ponto, a gente vai fazer mais 20 pontos baixos. Chegamos aqui no último pontinho. E finalizamos os 21 pontos baixos. Aí vocês vão perceber que a peça, ela tá virada assim do avesso. Mas aí é só a gente desvirar para deixar na posição certa. A próxima carreira, a segunda carreira, a gente vai fazer também só ponto baixo. Então, vão ser 21 pontos baixos. Aqui, é melhor você marcar com o marcador, no primeiro pontinho da carreira, para não ter perigo de se perder. Tá marcado, vamos fazer os pontos baixos. Finalizamos a segunda carreira. A terceira carreira é a carreira que a gente vai fazer o ponto abóbora. Vai ter uma troca de cor e vai ter um pontinho um pouquinho diferente, mas eu vou explicar bem direitinho. Vamos começar a terceira carreira fazendo 4 pontos baixos, ainda com o fio branco. Um ponto baixo. 2 pontos baixos. 3. 4 pontos baixos. Eu não marquei aqui o início da minha carreira, eu vou marcar. Pronto.
Aqui tá o comecinho da minha carreira para eu não me perder. Daí agora a gente vai trocar para a cor laranja. Vou pegar aqui o meu fiozinho laranja e vou trocar a cor. Eu vou fazer assim, tá? Mas vocês podem fazer como preferir. Vou colocar a agulha aqui, nessas duas alcinhas. E vou trazer o fio laranja para cá. Trouxe o fio. Daí, vai sobrar esse fio branco. Eu vou só puxar o fio branco para ele ficar aqui direitinho. Então, troquei a minha cor para o fio laranja. E agora, o que que acontece? No próximo pontinho de base, a gente vai fazer 4 pontos altos. Só que a gente não vai finalizar esses pontos altos. Eu vou mostrar direitinho. Porque aqui a gente vai fazer um ponto abóbora. Só que o ponto abóbora, ele é basicamente como se fosse 2 pontos bolhas, tá? Eu vou explicar. Vamos lá. No primeiro ponto de base, aqui, no seguinte, né? A gente vai fazer 4 pontos altos. Então, vamos lá comigo. Eu vou fazer o primeiro ponto alto. Pego aqui a laçada, venho, pego o fio novamente. E aí, eu vou passar o fio pelas 2 primeiras alcinhas. E para finalizar o ponto alto, eu iria pegar aqui o fio e fechar, mas eu não vou fazer isso, tá? Eu vou deixar dessa forma aqui, eu não vou finalizar o ponto alto. E aí, eu vou fazer outro ponto alto. Então, eu vou pegar o fio novamente, enlaçar, vou levar no mesmo pontinho que você fez o primeiro ponto alto, vou pegar o fio, trazer para cá, e a mesma coisa, eu vou fechar as 2 primeiras alcinhas, e só, não vou finalizar o ponto alto, não vou fechar aqui. Vamos fazer o terceiro ponto alto. No mesmo ponto, tudo no mesmo ponto. Pega o fio, passa o fio pelas 2 primeiras alcinhas. Passou pelas 2 primeiras alcinhas e não vamos finalizar. Agora, a gente vai fazer o último ponto alto. Passa pelas 2 primeiras alcinhas, ó. Passei e não finalizei. Aí, nós vamos ter o quê? 1, 2, 3, 4, 5 argolinhas na nossa agulha, certo? E aí, agora sim, a gente vai finalizar. Só que antes, eu dou uma ajeitadinha aqui, porque tá vendo que essa argolinha que tá aqui primeiro, ela já tá um pouquinho mais soltinha, frouxinha que as outras? Então, só para acertar, eu dou uma puxadinha assim, só para deixar o trabalho mais direitinho. E aí, com essas 5 argolinhas, eu vou pegar o fio e vou passar por todas elas. Fechei. Isso aqui é basicamente um ponto bolha que a gente fez. Por isso que eu falei que o ponto abóbora, ele vai ser formado por 2 pontos bolhas, porque a gente vai fazer a mesma coisa no ponto seguinte. Então, do mesmo jeito, a gente está aqui, vamos fazer 4 pontos altos no próximo ponto de base, sem fechar. Pego o fio, venho aqui nesse próximo pontinho, vamos fechar as 2 primeiras argolinhas do ponto alto, mas não vamos finalizar o ponto. Vamos para o próximo ponto alto, tudo dentro do pontinho. Passa pelas 2, não finaliza. Terceiro ponto alto. Passei pelas 2 alças, não finalizei. E o último ponto alto, no mesmo ponto. Passa pelas 2 alças. Opa, dá uma ajeitadinha. E aí, temos as 5 argolinhas. E agora sim, a gente pega o fio e fecha. Dá uma ajeitadinha. E aqui, ó, a gente já tá formando a nossa abóborazinha, que bonitinha, tá vendo? E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o fio branco, que eu não cortei, ele tá aqui me esperando, e vou fazer uma correntinha com esse fio branco, tá? Então, a gente finalizou aqui o ponto abóbora, e eu vou pegar o fio branco, vou trazer pra cá e fazer só uma correntinha assim. E agora, a gente vai dar continuidade na nossa carreira. Então, a gente vai voltar aqui para os pontos de base
e vamos fazer pontos baixos com esse fio branco, tá? Então, a gente vai fazer 15 pontos baixos, ó. Bem aqui do lado da abóbora, a gente vai para o próximo ponto de base, tá vendo? Esse aqui, próximo pontinho de base, e já faz um ponto baixo. Certo? E agora, vai fazendo ponto baixo. Gente, olha o fio, será que vai dar? Ui, falta bem pouquinho. Prontinho, finalizamos a nossa terceira carreira. A gente dá aquela velha puxadinha aqui para ajeitar, como eu falei, sempre faço isso, puxo os fios aqui, ó. E a gente já pode cortar o fio laranja, porque não vamos mais utilizá-lo. Você pode até já arrematar aqui, ó, para facilitar. Não precisa se preocupar em como vai ficar o arremate aqui atrás, porque ele vai ficar escondido na peça. Então, é só mesmo dar um nozinho e seguir o trabalho. A quarta carreira, a gente vai aqui continuar com o branco e vai ter um momento que a gente vai trocar para o verde para fazer a folhinha da abóbora e depois voltar para o branco. Então, a gente vai fazer 4 pontos baixos. Três pontos baixos e o quarto ponto baixo bem aqui do lado da abóbora. Ó. Vou marcar o meu início da carreira. E agora eu vou trocar para o fio verde. Vou pegar meu fio verde e vou fazer a troca de cor. Entro com a minha agulha nessas duas alcinhas, pego o fio verde e trago para cá. Prontinho, já troquei a cor. Agora eu só puxo o fio branco. E o que que a gente vai fazer aqui? A folhinha, ela vai ser um meio ponto alto. E esse meio ponto alto eu vou fazer bem aqui. Isso que é importante a gente prestar atenção, tá? Não vou fazer nesse próximo ponto, certo? Eu vou fazer bem no meio da abóbora. É nesse pontinho aqui que eu tenho que fazer o meu ponto alto, tá certo? Então, a gente vai pular um pontinho de base, vai pular esse primeiro ponto laranja e a gente vai para o segundo ponto laranja. É nele que a gente vai fazer o meio ponto alto. Então, voltamos aqui para o nosso fiozinho verde, mais ajeitado. Vou enlaçar o fio verde e vou fazer meu meio ponto alto no meio da abóbora. Venho aqui, no meio da abóbora, e faço o meu meio ponto alto. Vou finalizar passando pelas 3 alças. Certo? Dou uma ajeitadinha de novo nos fios, puxando, em que eu vou de novo trocar para o fio branco. Meu fio branco tá aqui, em repouso, a gente não corta o fio branco, porque ele tá sempre sendo utilizado novamente. Eu vou vir com a agulha aqui e passar pelas minhas 3 alcinhas. Vou pegar o fio branco, trazer para cá. E aí, agora eu puxo o fio verde para ele ir lá para dentro. Pronto, troquei a cor. E aqui, o que que acontece? A gente vai direto para o próximo pontinho branco. Tem um ponto laranja bem aqui, que é esse. A gente não vai fazer nesse ponto, certo? A gente vai pular esse ponto, esse pontinho laranja, e vai para o seguinte, que é o ponto branco. E nele, a gente vai dar sequência aos pontos baixos. Vou fazer aqui um total de 15 pontos baixos. Então, vamos, um ponto baixo, 2, cheguei no final da carreira
E olha só como tá ficando muito bonitinha nossa abóbora. E como eu sempre falo, eu sempre puxo os fios, tá? Pra ir dando uma ajeitadinha ali. Eu vou puxando os fiozinhos que sobram. E aí, ó, já tá bem lindinha a nossa abóbora. Agora a próxima carreira, aqui a gente já pode cortar o fio verde, que a gente não vai usar mais, tá? Você pode ir fazendo o arremate logo, pode ir arrematando aqui os fios, dando nozinho. Daí, a próxima carreira, a gente vai fazer só ponto baixo. A gente tá indo pra quinta carreira. Aí, a gente vai fazer 20 pontos baixos. Aqui, a contagem de pontos, ela muda dessa carreira para a carreira anterior, porque, né, a gente tem o ponto que a gente fez o ponto abóbora e tem a correntinha que fez a mais ali do fio branco. Então, dá uma diferença na contagem. Tá? E depois a gente pula um ponto, né, na abóbora para fazer a folhinha e depois pula outro ponto e aí acaba voltando para os 20. Quatro pontos. Aqui você faz normal, tá? Na hora que chega aqui na folhinha, você vai fazer um ponto baixo normalmente. Vai dar a sequência ali até o final. Finalizamos 20 pontinhos baixos. Aí, eu gosto sempre de dar uma ajeitadinha. Você vê que aqui fica um pouquinho do fio verde aparecendo. Aí eu dou uma ajeitadinha assim, uma puxada no fio branco, para ir escondendo. O fio verde eu puxo mais um pouquinho. Aí vai ficando mais bonitinho. Tá vendo? A próxima carreira, que é a sexta, a gente vai fazer de novo pontos baixos. Pronto, fizemos 20 pontos baixos. Agora, eu acho que eu já vou dar um nozinho aqui nos fios que sobraram, nos fios verdes, para adiantar meu trabalho. A sétima carreira, a gente vai começar a fazer algumas diminuições para depois já fechar o nosso corpinho. Então, aqui, a gente vai começar fazendo a sétima carreira com uma diminuição e depois 7 pontos baixos. Vamos fazer uma diminuição. Vou marcar aqui meu pontinho. E vou fazer 7 pontos baixos. 1, 2, 7. Olha o tanto de fio, ai! No limite aqui. 7 pontos baixos. E agora a gente vai fazer de novo uma diminuição. E vai finalizar fazendo 9 pontos baixos. Agora, as próximas duas carreiras, a oitava e a nona, vão ser de pontos baixos. Então, a gente vai fazer 18 pontos baixos.
digo, tá, gente? Olha só o tantinho de fio que sobra. E o pior de tudo é que esse fio, ele não vende aqui em Portugal. Então, se acabar, eu não tenho como comprar outro. Pronto, 8ª e 9ª carreiras feitas. Agora, a 10ª carreira vai ser a última, que a gente vai fazer 9 diminuições. Última diminuição. Vou cortar meu fio. Não vou deixar muito fio, porque tem pouco. E aí, agora a gente já pode puxar aqui, porque a gente vai fazer um anel mágico invertido. Vamos pegar a nossa agulha de tapeceiro, passar aqui pela agulha. E agora a gente vai fechar o anel mágico invertido, certo? Então, cada alcinha, a gente vai entrar aqui e pegar uma alcinha. Em cada pontinho. Até o final. É assim que faz o anel mágico invertido. São 9 alcinhas. E aí a gente vai puxar para fechar. Agora a gente vai entrar no meio do anel para passar o fio para cá, para esconder. Puxa mais um pouquinho. E olhem só, já temos o nosso corpinho pronto do fantasminha. Quase pronto, né? Que a gente vai finalizar aqui algumas coisinhas. Esse fiozinho que a gente passou para cá, você pode dar um nozinho por dentro da peça. Se preferir, dar uma segurançazinha maior. Eu muitas vezes faço isso, dou um nozinho. Só para garantir que ele não vai sair do canto. Aí corto, posso jogar aqui pra dentro. Daí agora, antes da gente fechar a base do nosso fantasminha, a gente vai fazer logo os olhinhos. Eu prefiro bordar logo os olhinhos antes, tá? Se você preferir bordar depois, também pode ser. Mas eu prefiro fazer antes. Então, eu vou pegar a minha linha aqui, preta. Vou cortar um bom tamanho. Vou pegar minha agulha de bordado. Como eu gosto de fazer, eu pego o fio e boto assim, como se fossem 2 fios, né? E aí eu passo pela agulha. Então, fica assim, certo? Eu vou na carreira 7, certo? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É nessa carreira que eu vou bordar os olhinhos e eles vão ter 3 pontos de distância. Então, eu vou fazer um olhinho aqui e vou fazer o outro olhinho aqui. Então, eu chego aqui com a agulha, ó. Vou sair com o meu fio aqui. E o olhinho é muito simples, eu vou entrar em cima, bem aqui no buraquinho em cima, e vou trazer a agulha para cá. Eu vou fazer esse processo várias vezes, vou passando o fio até ficar de um tamanho, uma espessura que eu goste do olhinho. Então, o olhinho é só isso. Não tem mistério nenhum. Eu vou trazendo para cá, passando, até ele ficar do jeito que eu quero. Eu vou dando uma ajeitadinha. Daí eu vou dar um nozinho aqui por dentro. Corto o excesso.
E a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado, com 3 pontinhos de distância. Então, bem aqui a gente vai fazer o segundo olhinho. Agora que a gente já tem os olhinhos devidamente bordadinhos, a gente já pode fechar aqui a base, que a gente vai fazer umas ondinhas, aquelas curvinhas que fazem uma basezinha bem legal de fantasma, né? Aqui eu vou pegar o fio. Gente, eu tô tentando deixar pouquíssimo fio sobrando, porque eu tô com medo de não dar. Vou fazer uma laçada, eu viro assim. E aí aqui, né, nós vamos pegar o fio e fechar. Pronto, fiz uma laçadinha na agulha. E aí agora, o que eu vou fazer? Vou pegar o nosso fantasminha assim, com ele, né, virado pra mim. Não é assim, é assim. A gente vai vir aqui e vai unir os dois lados. Pegar um pontinho desse lado e um pontinho do outro lado, tá? Porque a gente vai fechar essa parte. Vamos iniciar fazendo um ponto baixo. Pegando os dois lados. Um ponto baixo. E agora a gente vai fazer 2 correntinhas. Pode fazer bem frouxinhas mesmo, para ficar mais fácil de trabalhar. 2 correntinhas. A gente vai voltar no mesmo ponto que a gente fez o ponto baixo e vai finalizar fazendo um ponto baixíssimo. Traz para cá e fecha aqui, certo? Então, a gente fez um ponto baixo, 2 correntinhas e um ponto baixíssimo, tudo no mesmo pontinho. Aí, agora, a gente vai pular o ponto seguinte, então, eu não vou fazer nesse próximo ponto, tá? Não vou fazer aqui. Eu vou fazer no outro ponto, no seguinte. Eu vou pular um pontinho de base. Certo? E aí, agora a gente traz o fio e faz novamente a mesma coisa. Um ponto baixo. Sobe 2 correntinhas. Volta no mesmo ponto. Traz o fio e faz um ponto baixíssimo. Certo? Olha só como vai ficando. Uma curvinha e outra curvinha. Do mesmo jeito, a gente vai pular um pontinho, vai para o próximo, pegando tanto de um lado quanto do outro, e vamos fazer de novo. Um ponto baixo, 2 correntinhas e um ponto baixíssimo no mesmo ponto. Pula de novo um ponto, vai para o ponto seguinte, faz um ponto baixo, 2 correntinhas e um ponto baixíssimo. Aqui já temos 4 ondinhas, tá? A gente vai finalizar 6 ondinhas. E aqui, no último pontinho, a gente vai vir bem aqui no cantinho, tá? Para fazer a última curvinha. Esse fio que tá sobrando, depois a gente vai colocar ele pra dentro. Poderia já ter colocado ele pra dentro antes, mas não tem problema não. Vem aqui, faz um ponto baixo, 2 correntinhas e um ponto baixíssimo. Finalizamos. Olha só, a base está fechadinha e nós temos agora 6 ondinhas. Agora a gente só tem que fazer o quê? Cortar o fio. Vou cortar bem pouquinho, eu tô com medo de não dar. E vamos arrematar, né? Vamos esconder o fio por dentro da peça, certo? Tanto esse que tinha sobrado antes, quanto esse a gente esconde por dentro. Olhem só como já tá o nosso fantasminha. E agora só faltam os bracinhos.
Aqui, para fazer os bracinhos, não me matem, mas a gente vai ter que fazer 4 pontos baixos no anel mágico. Eu sei que muita gente não gosta de fazer 4 pontos baixos, menos de 6 pontos baixos no anel mágico, porque é um pouquinho mais difícil, mas com calma dá certo, tá? Então vamos lá, vou fazer aqui meu anel mágico. E vou fazer os 4 pontos baixos dentro dele, porque vai ser um anel mágico com 4 pontos. Um ponto. 2 pontos baixos, 3 pontos baixos e 4 pontos baixos, tá? Tenta fazer mais frouxinho, não faz muito apertado não, porque senão vai ficar cada vez mais difícil na hora que você for trabalhar a carreira seguinte. E aqui eu vou fechar, mas não vou fechar tudo, vou deixar um pouquinho assim, porque eu acho que facilita também, tá? Daí nós vamos para o primeiro pontinho, eu sei que pode ser um pouquinho chatinho, mas ó, se você não deixar muito apertado, já fica fácil, tá aqui. E eu vou fazer o quê? Na segunda carreira, a gente vai fazer 4 pontos baixos. Então, eu vou fazer um ponto baixo aqui. Certo? E antes de eu fazer os 3 pontos baixos seguintes, vamos observar que ele tá assim, ó, né? Eu dou uma ajeitadinha também aqui. Eu coloco para dentro, para já ficar na posição do bracinho mesmo. Isso aqui facilita também a visualização dos pontos seguintes. Então, dei uma ajeitadinha, às vezes até ali com a tesoura dou uma ajeitadinha, né? Para continuar. Então, eu fiz um ponto baixo e agora eu vou fazer os seguintes. Daí, para mim, eu acho que assim fica mais fácil de ver o próximo ponto. Aqui eu fiz o primeiro e aqui eu tenho o segundo. Então, eu vou fazer o segundo ponto baixo. No próximo ponto, eu vou fazer o terceiro ponto baixo. E o último, que vai ser, ó, o quarto ponto baixo. Tá vendo como fica mais fácil trabalhar? Com algumas diquinhas. E aí, como eu não tinha fechado todo o anel mágico, vou puxar para fechar melhor o anel mágico, que eu não tinha fechado antes. Então, só corto aqui mesmo. Agora, a gente vai fechar esse bracinho. Então, nós temos aqui, ele desse jeito, que ele tá aberto. A gente vai achatar e fechar unindo os dois lados, tá? Como eu gosto de fazer? Eu gosto de pegar aqui, botar minha agulhinha de volta. E esse fio, eu levo ele aqui para trás, deixo assim. Posiciono aqui o bracinho desse jeito. A gente vai fechar unindo os dois lados. Então, eu vou vir no ponto seguinte, que é esse aqui. E aí, eu tenho que pegar um ponto do lado de lá, que é esse ponto da ponta. Pronto. Cheguei nele e vou fazer um ponto baixo, fechando os dois lados. E depois eu vou fazer no seguinte, bem aqui na lateral. Bem aqui na lateral, eu vou fazer o segundo ponto baixo, fechando o meu bracinho. Agora ele tá fechadinho. E pronto. Vou puxar e vou cortar o fio suficiente para a costura. O segundo braço é do mesmo jeito. Chegamos na parte final e agora a gente tem que fazer a costura. A costura ela vai ser basicamente aqui na carreira 4 e 5. É como se ele estivesse segurando a abóborazinha. Então, eu vou posicionar aqui, porque eu quero que ele fique assim. E aqui a gente vai iniciar como 2 pontinhos de distância para cá. Então, a costura vai ser uma carreirinha aqui abaixo do olho e com 2 pontos de distância do olho para cá. Comparou direitinho onde você queria que ficasse, e aí vem. Pega um pontinho aqui. Vem com a agulha de dentro para fora, que é como eu gosto de fazer, pegando o próximo pontinho. Aperta um pouco. Importante aqui é você entrar com a agulha exatamente onde saiu o fio. Então, o fio saiu nesse buraquinho aqui, eu tenho que entrar novamente nele, tá? E aí, eu vou logo sair perto da abóbora. Por quê? Porque eu vou dar um pontinho para deixar ela mais aproximadinha aqui da abóbora. Então, eu vou sair aqui, nesse cantinho. Puxo bem. Ó, já temos a nossa mãozinha, nosso bracinho costurado. E aí, para ele não ficar assim aberto, eu vou dar um pontinho, né? Eu saí aqui pertinho da abóbora justamente para isso. Vou pegar um pontinho aqui qualquer do braço.
e vou voltar onde eu saí, bem aqui. E vou levar para qualquer canto, só para puxar. Aí, quando eu faço isso, ó, o bracinho puxa e fica mais rentezinho aqui com o corpo. Tá certo? Então, aqui a gente já tem o nosso bracinho costurado e a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Do outro lado, a gente tem que só se atentar de ficar na mesma posição, né? Então, se eu costurei aqui, eu tenho que vir também no mesmo cantinho do outro lado para ficar bem simétrico. Dou um nozinho aqui no final. Olhem só, gente, vai dizer que não é a coisinha mais amorosa do mundo, do universo todinho. Então, aqui para fazer o varal, eu vou cortar um pedaço da linha que eu separei para isso. Vou pegar uma agulhinha de bordado mesmo. E aqui, a única coisa que a gente vai fazer é que a gente vai passar o fio pelos fantasminhas para ficar o varalzinho. Então, não tem segredo, mistério nenhum. Eu entro aqui onde eu quero. Eu entrei aqui entre a carreira, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entre a carreira 8 e 9. E aí eu tenho que sair do outro lado, no mesmo cantinho. Aí a gente passa o fio. Agora a gente vai vir para o outro fantasminha. Vamos aqui, sai do outro lado. Só isso, gente, não tem mistério. Separa um pouquinho e tá pronto o varalzinho para pendurar aonde quiser. Bem lindão, bem bonitinho. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Eu fiquei muito feliz de trazer esse fantasminha mini para vocês. Vejo vocês na próxima. Beijos!